E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre classificação de dados não estruturados. Esse é um tema de extrema relevância dentro da LGPD. Para quem já trabalha com o assunto, sabe o quanto isso é importante dentro de um projeto de adequação, né? Esse cuidado com os dados não estruturados, que muitas vezes contém muitos dados pessoais e de uma forma que fica muito difícil a empresa ter essa dimensão de onde esses dados estão, que tipos de dados existem dentro desses ambientes não estruturados. E eu quero falar um pouco com vocês então a respeito desse assunto, né, de como realizar a gestão de dados não estruturados, do ponto de vista da classificação desses dados. Então eu venho trazer aqui para vocês algumas informações a respeito desse tema e eu quero então mostrar para vocês na prática como é que isso funciona dentro do ambiente do Microsoft 365. Tá bom? Então eu vou aqui abrir minha tela com vocês agora e como vocês podem ver, aqui eu já trouxe o meu Mindmaster, né, só para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Prometo que a live de hoje vai ser mais curta, vai ser um tempo mais reduzido, é um assunto que eu peguei, um assunto específico, né, apesar de que se nós fôssemos falar no detalhe desse assunto, a gente poderia ficar 3, 4 horas falando, mas eu vou trazer de uma forma bem resumida e bem objetiva para vocês. Primeiro, para conceituar todo mundo, então, e trazer todo mundo para a mesma página, a primeira coisa é falar um pouquinho sobre o tipo de dados, né? Nós temos hoje, podemos classificar os dados aqui em 3 tipos. Os dados estruturados, que eles estão num formato bem definido, né, como banco de dados, tendo lá suas tabelas, suas relações. Então ele tem uma estrutura esse dado, e quando a gente fala de LGPD com dados estruturados, fica muito mais fácil da gente conseguir gerenciar esse tipo de dado, porque a gente já está lá com essas tabelas, já tem uma estrutura e a gente tem uma possibilidade de gerenciá-las de uma forma bastante efetiva e fácil, poderia dizer assim. Lógico, depende também do fornecedor da ferramenta, do banco de dados, pode ser que tenha algum tipo de problema, mas de uma forma geral, dados estruturados são muito fáceis de se administrar quando a gente fala em LGPD. Agora, quando nós falamos de dados não estruturados, que é o grande problema, porque a gente vai ter dados estruturados de diversas fontes, quando a gente está falando de uma empresa, e a gente precisa ter esse cuidado, então, de como tratar esses dados e como classificá-los para garantir que todo o conteúdo relacionado à privacidade e proteção de dados, né, esteja devidamente identificado e protegido. Então, o que são dados não estruturados? A gente está falando aqui de e-mail, de um servidor de arquivo dentro da organização, que por mais que tenha uma estrutura de pastas, né, que talvez alguns podem falar, mas meu servidor está estruturado, porque eu tenho aqui uma estrutura de pastas. Não, quando a gente fala de dados não estruturados, são dados que estão justamente em repositórios de arquivos, como um servidor de arquivos, repositórios em nuvem, né, que a gente, Dropbox, Microsoft 365, SharePoint, OneDrive, Google, com o Google Drive, tanto os drives compartilhados quanto drives pessoais, outros repositórios de dados em nuvem, então, FTPs de provedores aí de hospedagem, enfim, a gente tem uma série de dados não estruturados, dados também que estão em e-mails, em chats. Aí a gente está falando do Teams, está falando do WhatsApp, a gente está falando também de vídeo, né, dados relacionados a vídeos. Então, quando a gente está lá com o nosso vídeo disponibilizado no YouTube, de uma ferramenta que ali é um dado não estruturado também. E um terceiro tipo de dado é um dado semi-estruturado, que ele tem aspectos de estrutura, mas também tem aspectos não estruturados. Então, JML, XML, JSON, são arquivos que ele tem uma estrutura de dados, porém ele também tem uma parte não estruturada ali na sua composição. Então esses são os tipos de dados. E hoje a gente vai falar especificamente desse cara aqui, que são os dados não estruturados. Esses dados é que são realmente um desafio maior. Os semi-estruturados também, né? Aí tem uma outra questão aqui, que é a troca desses dados aqui nos semi-estruturados também há um desafio. Mas aqui hoje a gente vai falar sobre classificação de dados não estruturados. E o que é a classificação de dados, então? Né? Que eu trouxe até uma definição mais clara aqui, mas basicamente ele serve para categorizar os dados com base em alguma coisa. Existem diversos tipos de classificação de dados. Aqui, peraí que eu até errei. Existem diversos tipos de classificação de dados, né? Quanto a volume, quanto a dados, quanto a vários aspectos. A gente vai falar aqui sobre os aspectos que estão relacionados à privacidade e proteção de dados e também à confidencialidade, que é outro tema, outro assunto, né, que envolve essa classificação de dados de uma forma bem direta, que
no que diz respeito ao LGPD. Então nós vamos falar sobre a classificação de dados quanto à privacidade e proteção de dados. E para que serve, né, fazer a classificação de dados dentro de uma empresa? Primeiro, para cumprir a LGPD, a gente precisa entender esses dados, entender onde é que a gente tem esses dados, mapear esses repositórios para poder, e esses repositórios têm que ter esses dados classificados para que a gente possa identificá-los quando for necessário por qualquer motivo que seja. A gente também tem o objetivo de proteger os dados pessoais sensíveis, uma vez que, classificados corretamente nossos arquivos não estruturados nos nossos repositórios, a gente consegue entender esse mapa de dados que nós temos e onde é que a gente precisa ter mais cuidado para proteger eventualmente dados sensíveis. Também para minimizar o risco da nossa organização, uma vez que mapeado esses repositórios que tenham dados pessoais sensíveis, a gente consegue protegê-los melhor, consecutivamente reduzindo o nosso risco. Fazer a gestão correta de acessos. A gente tem lá todo o nosso permissionamento de pastas, né? E quando a gente tem essa classificação de dados, ele nos ajuda também a gerenciar acessos. Quando a gente faz as políticas, a gente vai ver na prática ali depois como fazer rótulos para o Office, como fazer rótulos para todos os aplicativos, né, da Microsoft e como aplicá-los ali dentro das ferramentas. Um ponto que também eu acho que é bem importante aqui é a consciência dos dados existentes. A empresa de fato vai entender melhor que tipo de dado, como é que esse dado está distribuído dentro dos seus, dentro de todo o seu ambiente, né, de dados não estruturados, e consegue entender melhor, tendo maior consciência e podendo tomar melhores decisões a respeito desses dados. Uma eficiência operacional, principalmente do ponto de vista da privacidade, porque a gente vai ter esse mapeamento de uma forma muito mais precisa e vai ter essa eficiência realmente melhor. Também vai ajudar a preparar o ambiente para uma eventual necessidade de resposta a incidente, porque quando houver um incidente, a gente souber que repositório que foi violado e que tipo de dado tinha naquele repositório baseado na classificação dos dados que estavam naquele repositório, a gente já consegue, né, ter uma resposta mais eficiente a um incidente. E para também, eventualmente, até otimizar armazenamento e custos de acordo com os dados ali que a gente tem as classificações, então a gente vai conseguir também fazer isso. E por fim, não menos importante, como eu já falei antes ali, é os tipos de classificação de dados. A gente então vai classificar dados quanto à confidencialidade, e como eu falei antes, existem muito mais opções de classificação de dados. Aqui eu estou falando as que realmente importam para a questão da privacidade e proteção de dados, para o dia a dia aí das empresas, que vai ser quanto à confidencialidade. Então a gente vai ter lá arquivos considerados confidenciais, restritos, internos, públicos. Dependendo da empresa, ela vai definir os critérios de confidencialidade diferentes desse. Esse é um padrão aí geral do mercado. Tem empresas que só colocam 3, confidenciais, internos e restritos, confidenciais, internos e públicos, mas eu gosto do restritos também porque ele não é um documento que chega a ser confidencial, mas ele é restrito para um público de pessoas interno, não é para todos, né, da empresa como interno. Então aqui são rótulos de confidencialidade aqui que podem ser adotados de acordo com cada empresa. E depois nós temos quanto à confidencialidade, tipos de classificação de dados quanto à confidencialidade. Aí basicamente a gente está falando de dados pessoais e dados, vou até botar aqui, pessoais sensíveis. E aí eu trago aqui também essa de dados críticos, né? Isso aí foi até um insight aí que o sócio da empresa Fácil LGPD, que é uma empresa de software de LGPD, me deu esse insight esses dias, até a gente estava numa reunião conversando, e ele me falou, Varese, a gente também gosta de classificar aqui como dados críticos, e não só dados pessoais e dados sensíveis. Mas, o que são dados críticos? São dados que não são sensíveis, mas que também são críticos caso eles sejam perdidos, caso haja uma violação desses dados. Então isso faz muito sentido, porque, por exemplo, dados relacionados à parte financeira da pessoa, ou um documento, né, como um CPF, um documento que possa gerar algum risco maior para a pessoa, dados relacionados à sua renda. Então, são dados que não são considerados dados pessoais sensíveis na LGPD, mas que têm uma criticidade caso eles venham a ser perdidos. Então, é uma possibilidade. Aqui eu trouxe só como um ponto para a gente pensar, né, se faz sentido ou não. Numa primeira análise tem um sentido total, assim, eu vejo que tem sim. Usá-lo como classificação é um ponto a se considerar em cada negócio, em cada empresa, em cada realidade de empresa. Tá? Então aqui são os tipos de classificação de dados que a gente vai trabalhar, que é confidencialidade e privacidade. Agora vamos olhar na prática, então, como é que se usa isso? Eu vou primeiro mostrar, então, como é que a gente usa, como se fosse um usuário salvando um arquivo no Word, tá bom? Eu vou abrir aqui minha tela, então.
aqui, vamos lá. Eu vou abrir um Word aqui na minha empresa, tá? Então aqui no Word, eu vou abrir no Word Online, mas a mesma, eu posso mostrar aqui também no mesmo aplicativo desktop vai ter a mesma opção, tá? Olha aqui, ó, vou abrir um documento em branco no Word Online. Eu estou aqui então no Microsoft 365 Business, num plano Basic, que é um plano de entrada na Microsoft, né? É o primeiro plano ali que custa R$32, como eu já falei aí em outras lives. Então aqui a gente vai ter, olha aqui no canto direito superior, confidencialidade. Eu vou classificar esse documento, se ele é um documento confidencial, restrito, interno ou público. Ah, Juarez, mas o funcionário não vai saber classificar. Bom, concordo com vocês. O primeiro ponto vai ser educação. Para a gente implantar um processo de classificação de dados, a gente primeiro tem que conscientizar as pessoas da importância disso e trazê-las para esse jogo, né? Elas têm que ser treinadas a respeito desse assunto e a gente tem que comunicar isso muito bem. Então, uma alternativa legal, a gente pode colocar esse botãozinho de saiba mais. Ó, saiba como sua organização usa os rótulos. E se eu posicionar o mouse em cada rótulo, ele tem a descrição lá que nós temos em cada rótulo, que nós vamos ver depois ali como é que cria lá no painel de compliance da Microsoft. Então aqui ele é bem legal. E o Saiba Mais, ó, eu vou clicar agora aqui no Saiba Mais, ele vai para a minha intranet. Aqui já é uma outra coisa que eu criei, que foi a nossa intranet, né, que eu já falei em outras lives aí. Nós vamos ver bastante ela na nossa jornada LGPD 365. E lá no módulo de LGPD, eu coloquei o guia de aplicação de rótulos de confidencialidade. Então aqui é uma página com orientações de como as pessoas devem fazer a classificação de documentos. Então, além da gente ter dado um treinamento, da gente colocar o conteúdo disponível, fazer, né, toda uma comunicação a respeito desse tema, vai ter sempre essa página aqui que vai ajudar também a pessoa a entender o que é cada uma das confidencialidades, como é que ela faz para aplicar de acordo com o tipo de ferramenta. Então, tudo isso vai estar disponível para ela. E essa mesma aplicação de rótulos de confidencialidade, como vocês estão vendo aqui, a confidencialidade aqui só é confidencial, restrito, interno e público. Mas a gente poderia colocar confidencial / dados pessoais. E aí tem um confidencial sem dados pessoais, que é só confidencial da empresa, e um confidencial com dados pessoais, restrito, mesma coisa, a gente poderia fazer isso. A Microsoft ela não tem uma ferramenta que a gente possa categorizar, além da confidencialidade, a privacidade de uma forma separada. Então a gente tem que pensar nesta ferramenta. Neste cenário que eu estou aqui, eu não fiz essa classificação, mas eu poderia, e eu vou criar com vocês hoje aqui, eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso na Microsoft, colocando, né, na mesma categoria ali, confidencial e dados pessoais, restrito dados pessoais, então a gente vai duplicar ou triplicar a quantidade de categorias que nós temos, certo? Então vamos lá. Aqui, e eu mostrei para vocês agora no Word, no Excel vai ser a mesma coisa que vai acontecer, e no e-mail também. Então olha só que legal, vou entrar aqui no e-mail. Nesse e-mail, quando eu for enviar aqui um e-mail, ó, vou clicar aqui em novo e-mail. Neste novo e-mail, a gente vai ter lá também rótulos de confidencialidade. Olha aqui, ó, bem bonitinho. Confidencial, restrito, interno, público. E para cada rótulo desses, cada política dessas, a gente vai ter um conjunto de características. Então, quando a gente está falando de um dado confidencial, a gente pode dizer que quando for aplicado o rótulo confidencial, ele vai criptografar obrigatoriamente aquele arquivo, ele vai sobrepor todas as permissões que tem lá no e-mail. Então, por exemplo, se a pessoa colocou lá um e-mail, classificou esse e-mail como público, mas o anexo que tem neste e-mail, esse anexo, ele é confidencial, a própria Microsoft vai dizer, olha, esse seu e-mail não é público, ele é confidencial, e vai mandar reclassificar esse dado. Outra coisa, dependendo da licença, aí já em licenças mais caras, se a empresa utiliza o recurso de Data Loss Prevention da Microsoft, que é o DLP, a gente consegue vincular as regras de DLP à política de classificação. Então eu posso dizer que se um documento estiver classificado como confidencial, ele não pode ser salvo, não pode ser enviado por e-mail, ele não pode ser feito download da nuvem, ele não pode ser sincronizado no computador. Então a gente pode criar regras condicionais, né, de acesso àquele documento pelo DLP conforme a sua política de classificação, a sua política de confidencialidade ali, que é essa política de classificação. Então a gente consegue aplicar tudo. Qualquer tipo de dado que a gente tenha na Microsoft, a gente vai conseguir aplicar uma política de confidencialidade. Então esse é um ponto bem legal que eu queria mostrar aqui para vocês. Voltando aqui, eu quero mostrar agora para vocês como é que funciona na parte dos bastidores, né? Como é que a gente configura isso. Então é uma aula bem rápida e prática, simples de como fazer, né?
Então eu vou entrar lá no painel de conformidade. Conformidade da Microsoft é o painel de compliance, onde a gente faz todo esse gerenciamento da conformidade de dados. Aqui que a gente faz, inclusive, toda a parte de garantir que os dados, né, da empresa estão sendo bem tratados. Até lembrei agora, eu não mostrei no aplicativo Word normal, vou mostrar aqui no aplicativo do Word também, que eu falei que tinha aqui no aplicativo, mas não mostrei, né? Então, ó, agora eu estou no aplicativo de desktop do Word, do Excel, é a mesma coisa os dois. Aquele mesmo rótulo, ele foi importado aqui. E se eu tentar, olha lá em cima, lá no canto superior esquerdo, selecionar um rótulo. Eu nem consigo, se eu tentar salvar esse documento, ó, vou salvar esse documento. Documento teste. Olha aqui, ó. Sua organização exige que você rotule este documento antes de salvar. Então ele é bem claro, ele não vai nem permitir o funcionário salvar um documento se ele não rotular. Eu poderia deixar, inclusive, um rótulo já de padrão. Ah, todo documento aqui por padrão é confidencial. Só se o funcionário trocar é que não vai ser confidencial. Poderia. É uma possibilidade que eu vou mostrar agora para vocês lá no painel de compliance, certo? Então esse é o painel de compliance, ele é um painel super legal, ele tem muita coisa boa para quem trabalha com privacidade e proteção de dados. Ele é um painel realmente muito eficiente. E aí a gente tem lá, aqui todas essas guias aqui à esquerda, e uma delas é proteção das informações. Proteção de informações. Na proteção de informações nós vamos ter lá rótulos. E os rótulos são justamente esses rótulos que eu acabei de mostrar para vocês. Ó, aqueles rótulos que eu tenho lá, eu criei aqui esse rótulo. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso agora vamos criar um novo rótulo primeiro. Depois a gente vai publicar esse rótulo. Então eu vou publicar agora um rótulo chamado confidencial. Aí eu vou botar uma barra, dados pessoais sensíveis. Então, esse é o nome interno, né? O primeiro nome aqui que eu forneço é interno, depois o nome de exibição. Pode colocar o mesmo, pode ter uma mudança. Descrição para os usuários. Aplique este rótulo se este documento for classificado como confidencial e apenas e possua dados pessoais sensíveis. Então isso aqui vai ser uma descrição para o usuário. É aquela descrição que quando eu posicionei o mouse em cima, apareceu ali. Depois, descrição para administradores. Aqui eu vou dizer aqui eu posso botar aqui uma descrição para que o administrador saiba qual é que é esse rótulo. Então é outra opção. Ah, ele não suporta o barra, né? Esqueci que aqui não pode ser, tem que ser confidencial, aí traço. Ele não aceita também. Então, vou deixar sem nada, confidencial, com dados pessoais sensíveis. Ah, tá, aqui é no nome lá em cima, ó, que ele não está aceitando. Agora que eu vi que tem lá em cima também, deixa eu ver se aqui em cima, trocando aqui já é o suficiente. Não, também tem que trocar aqui embaixo. Nos dois aqui, então, confidencial com dados pessoais sensíveis. Perfeito. Aí depois eu vou dizer qual é o escopo desse rótulo. Ele vai aplicar ao que esse nosso rótulo de confidencialidade? Ele vai aplicar a itens, que aí tem, ó, proteja os arquivos criados no Word, Excel, PowerPoint e muito mais. Esteja ciente que restringir o escopo aqui também pode ser aplicado a e-mails. Grupos e sites, aqui ele não tem, ó, ele não fica liberado aqui. Aí tem tem que fazer algumas tarefas antes para aplicar a grupos e sites, então aqui ele não está aplicado a grupos e sites. Depois, ativos de esquema automatizados, que são dados, né, relacionados a bancos de dados do SQL, Azure, etc. Então vamos ativar aqui para ele aplicar rótulo em todos os lugares possíveis. Aí já vem aquela coisa que eu falei antes, a gente pode ou não aplicar uma criptografia. Controle quem pode acessar os itens. Então vou colocar aqui para ele, como a gente está falando de dados confidenciais e de dados pessoais, eu vou aplicar a criptografia quando alguém colocar essa marcação, ok? E outra coisa que eu posso também aplicar aqui é marcação de conteúdo, é colocar uma nota no rodapé, no cabeçalho, uma marca d'água, informando classificação desse documento. Aí eu vou seguir agora adiante, ele vai perguntar, como é que eu quero fazer a criptografia, né? Defina as configurações de criptografia. A gente vai definir aqui as configurações de criptografia. A gente pode
atribuir permissões, permitir que os usuários atribuam as permissões quando aplicarem o rótulo. O acesso do usuário ao conteúdo vai expirar em alguma data, não vai, nunca. Permitir o acesso offline, né? Sempre, nunca. Ou seja, ele vai poder baixar esse arquivo ou não, ele só vai trabalhar com esse arquivo online, né? Ó, sempre tem uma resposta aqui do uma resposta não, uma explicação do que é cada item aqui do nosso, desse negócio. Depois a gente vai atribuir as permissões a usuários e grupos específicos. A gente, nesse caso aqui, a gente vai aplicar a todos os usuários da organização. Usuários autenticados, eu posso selecionar também, poderia selecionar só algum, ou poderia selecionar um domínio específico. Então eu poderia fazer vários tipos de qualquer usuário autenticado, é o que eu vou usar aqui agora. Então a gente vai passar para a próxima etapa, marcação de conteúdo, que era o que a gente estava falando antes, de adicionar uma nota de rodapé. Eu poderia adicionar uma marca da água, um cabeçalho ou um rodapé. Eu vou adicionar um rodapé, vou dizer no rodapé o seguinte, texto do rodapé, dados confidenciais com dados pessoais sensíveis. Então ele vai estar lá com uma fonte 10, fonte preta, eu vou deixar ele centralizado na página. Então ele sempre vai aplicar no Word, no Excel, centralizado na página isso. Aí vem a questão de rotulagem automática. A gente quer que ele rotule automaticamente este documento para a gente, ou a gente quer ou a gente quer que seja recomendado, né, que ele faça que o usuário aplique o rótulo que nem apareceu lá no nosso. Eu vou deixar aqui para essa opção de recomende que os usuários apliquem o rótulo. Ao invés da gente aplicar automaticamente um rótulo, eu vou recomendar que ele aplique. Tá? Eu vou exigir, na realidade, né? E aí eu posso colocar a mensagem, que nem eu coloquei lá aquele site do SharePoint, para os usuários sobre como é que funciona. Aí, ok, aqui ele não vai deixar selecionar nada por conta do tipo de licença. Próxima, e ok, criamos um rótulo. Então todas essas etapas que a gente passou aqui agora, a gente criou um rótulo de confidencialidade, de dados confidenciais. Ó, ocorreu um erro aqui, ele deu algum erro aqui na criação dos rótulos. Vamos ver onde é que foi esse erro. Será que foi na criptografia? Defina as configurações. A princípio está para usuários autenticados. Deixa eu tirar ali os usuários, deve atribuir as permissões. Ele não me deu aqui qual foi o erro. Não é um erro comum acontecer esse aqui. Deixa eu remover essa criptografia aqui. Vamos ver se é com a criptografia que está dando esse erro. Era alguma coisa com a criptografia, então tem que fazer alguma configuração a mais ali da criptografia que eu não prestei atenção, mas é isso, a gente tem como aplicar a criptografia nesta etapa já de definição em cada rótulo. Então lá no rótulo de confidencial eu posso aplicar a criptografia, mas no interno eu não preciso, né, obrigatoriamente ter essa criptografia. Então eu vou poder aplicar em qualquer um dos rótulos. E aqui está ok, ó, vamos lá. Eu agora tenho esses 5 rótulos, só que esse rótulo ele ainda não foi publicado. Então a gente vai ter aqui as políticas de rótulo. Logo abaixo aqui no menu à esquerda, ó, em proteção de informações, a gente vai ter a política de rótulo. Essa política confidencial teste foi a primeira que eu tinha publicado nesse domínio para testar. Esse aqui é aquele meu domínio de testes, né, como muitos de vocês já sabem. Essa política aqui, ela já não é uma política nem que está válida, porque como eu já publiquei a outra, ela já está, eu vou excluir essa política. Eu apliquei esta nova política aqui de rótulos 2024, que ela já inclui o que tinha na outra política também confidencial. Então agora, o que eu vou fazer? A gente vai pegar a política de rótulos, a gente vai mexer nessa política de rótulos aqui, editar essa política, a gente vai incluir este dado, ó. Vamos voltar aqui, eu fui rápido demais, né? Sei que às vezes eu sou muito rápido e o pessoal às vezes fala, Varejo, foi muito rápido, cuidado. Vamos lá, desculpa. Na política de rótulo, então, eu cliquei nela, ele abriu esse menu aqui ao lado e ele tem esse botãozinho, editar política. Ao editar a política, ele abre essa tela, eu só venho aqui e escolho, ó, o que eu quero editar. Eu vou adicionar a política confidencial com dados pessoais. Então agora a gente vai para a próxima.
Aqui, unidades administrativas, é só para quem tem a licença do E5 para configurar essa divisão, né, entre unidades administrativas, não é o caso. A gente aqui vai escolher também os usuários, aqui está para todos os usuários, então essa política, contendo todos aqueles rótulos, vai ser aplicada a todos os usuários da organização. Aí vem as configurações da política, ó. Isso aqui também eu acho que é bem legal. Os usuários devem fornecer uma justificativa para remover o rótulo ou diminuir a classificação. Isso é legal se a gente precisar manter registro de tudo que for feito, né? Daqui a pouco a política da empresa é uma política restritiva, que todos os dados são confidenciais e quando for excluído de confidencial, for colocado no interno, a pessoa vai ter que ter lá colocando uma justificativa. Isso pode funcionar, pode ser importante para algum tipo de empresa. Requer que os usuários apliquem um rótulo ao e-mail e aos documentos dele. Isso aqui é bem importante a gente deixar marcado, porque é isso que obriga os usuários a fazerem, porque ele não vai dar, se a gente não marcar aqui, ele não vai dar essa obrigação, ele vai ter lá os rótulos, mas se a pessoa não classificar, ok. Aqui requer, ele obriga a empresa, a pessoa a fazer a classificação. Exigir que o usuário aplique rótulo ao seu conteúdo do Fabric e do Power BI. Aí aplicar os rótulos aos dados que fazem parte de todo esse ecossistema de dados da Microsoft, né? Que é o Fabric, tem o Dataverse, tem o Syntax, tem o próprio Ulysses, enfim, tem todo um universo de dados e aqui a gente o Power BI, né? A gente poderia aplicar esses rótulos de confidencialidade também a essas ferramentas. Eu não vou aplicar eles. E fornecer um link aos usuários, o link para a página de ajuda personalizada, que aqui já tem o meu linkzinho lá que eu mostrei antes. Vou dar uma próxima aqui. Aqui eu vou dizer, ó, eu quero aplicar um rótulo padrão para os documentos. Algum desses 5 rótulos vai ser o rótulo padrão? Não. Eu quero aplicar um rótulo padrão para os e-mails? Não. Ó, o e-mail herda o rótulo da prioridade mais alta dos anexos? Sim. Então isso é importante também. Se eu tenho um rótulo um rótulo de confidencialidade, né, de uma confidencialidade maior no documento do que no e-mail, o e-mail vai ter que herdar o rótulo do anexo. Isso é bem importante. Aplicar um rótulo padrão a reuniões e eventos? Também não. Aplicar rótulo padrão ao Fabric Power BI? Não. Aqui eu poderia colocar alguma descrição para essa política. Eu não quero fazer descrição. Enviar, pronto. Demora um pouquinho para aplicar, eu não vou conseguir mostrar agora atualizada, né? Eu não, até já às vezes acontece assim de eu fazer lá, dar um atualizar aqui em Shift F5 e a ferramenta já está com o rótulo aplicado, mas isso geralmente leva alguns minutos, às vezes até horas, dependendo aí da Microsoft, isso pode demorar um tempo maior. Então vamos ver, ó, aqui ainda não abriu, por exemplo, né? Aquele rótulo lá que a gente acabou de definir ainda não está aqui. Mas é isso, gente. O que eu queria falar com vocês sobre classificação de dados era isso, queria apresentar um pouco esse funcionamento, né? Dei um resumo aqui da solução, um resumo aí de meia hora sobre como funciona isso. Espero que vocês tenham gostado e que isso tenha sido útil para a construção desse conhecimento sobre a LGPD e como usar as ferramentas do Microsoft 365 para adequar a LGPD da sua empresa. Tá bom? Agradeço a todos, um abraço e até o próximo.